A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Olá! Dia 25 de abril de 2026. Estamos começando agora mais um encontro nacional de capacitação de mulheres metodistas na versão online. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Helenise, sou da Igreja Metodista Isabela Hendricks. E você? Qual o seu nome? Qual a sua cidade? Coloque aqui nos comentários e vamos encontrar virtualmente com várias irmãs que estamos com tanta saudade. Vamos ter aqui hoje palavras muito abençoadas, música, saudação de pessoas que temos muito carinho. Se você quer que outras amigas, irmãs participem e assistam, encaminhe esse vídeo. Tem uma figurinha aqui embaixo com um formato de um aviãozinho de papel. Encaminhe esse vídeo que elas possam também aproveitar deste momento. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor Deus e Pai, obrigada por este dia que o Senhor fez. Estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para ouvir a Tua palavra e assimilar tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é Mulheres que amam, cuidam de toda a criação. Vamos lá?
poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Queridas irmãs de todo o nosso Brasil, sejam muito bem-vindas ao 30º Encontro à Distância. Sim, chegamos a essa marca de 30 encontros à distância com todas vocês. Hoje queremos mais uma vez estar aqui para trazer uma mensagem de incentivo, de alegria e de nós assumirmos um compromisso a partir de então com o tema que nós estamos trabalhando. Mulheres que amam, cuidam de toda a criação. Então, você que está aí do outro lado, que se preparou, que dedicou esse momento para estar aqui recebendo o que o Senhor tem para nós, seja muito bem-vinda, seja muito querida entre nós e que mais uma vez o Senhor esteja nos dando o melhor alimento, aquele que nos leva adiante, que nos motiva e que nos renova. Um grande beijo para todas vocês e o meu carinho e o meu abraço. Saúdo a todos e todas, na graça e na paz maravilhosas do Senhor nosso Deus. Promessa ou compromisso? A cada novo ano, um sentimento de recomeço nos assola. E como se algo mágico nos tocasse, entramos no modo promessas de ano novo, ou promessas de aniversário, promessas de novo ciclo. Começamos a fazer listas enormes, dizendo que dessa vez vai ser tudo diferente, que nós não vamos nos desviar, nós vamos alcançar o sucesso. Agora me diz com sinceridade, tem alguma diferença entre as promessas que você fez este ano e as que você fez no ano passado? As promessas que nós fazemos são individualistas, são focadas no nosso ter, no nosso fazer e no nosso parecer. Veja, frequentar a academia, guardar dinheiro, fazer dieta, até se tornar mais paciente. Veja que nós queremos resultados rápidos para que o mundo veja. E onde é que está Deus no meio de tudo isso? Há uma linha muito tênue entre o nosso querer e os planos de Deus para nossas vidas. O propósito do Senhor é focado no ser, na transformação das nossas mentes e corações no longo prazo. Enquanto os nossos desejos se resumem a uma porta aberta, o Pai pode estar trabalhando o nosso ser para que saibamos como atravessar essa porta. Nisso há uma diferença enorme. Em Provérbios 16:9, está escrito:
O coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso não significa que planejar esteja errado, viu? O Criador nos dotou de inteligência, visão e livre-arbítrio. Planejar é importante e necessário. O detalhe está na postura de quem planeja. Precisamos fazê-lo com dedicação, mas mantendo as mãos e a mente aberta, para que ele possa alterar o rumo, se preciso for. Já parou para pensar porque muitas vezes as nossas promessas falham, ou quase todas a gente não alcança? Porque nós estamos focados no nosso próprio ego, querendo nos mostrar para o mundo que somos capazes. Quando nós alinhamos nossa vontade à vontade do Senhor, é uma mudança essencial na motivação. Veja a diferença nesses dois exemplos. Este ano eu vou emagrecer. Olha essa outra frase. Este ano eu vou cuidar do templo do Espírito Santo que habita em mim. Este ano eu vou guardar dinheiro. Este ano serei um bom mordomo dos recursos, abençoarei e serei abençoado. Quando nós deixamos o eu de lado e colocamos Deus no centro das nossas promessas de ano novo, permitimos que a grandiosidade das promessas do Pai nos alcance, nos use e passamos a ser recebedoras e instrumentos da sua infinita graça. Como podemos mudar o nosso jeito de planejar as coisas? Como podemos mudar o nosso foco? 1. Declare a sua dependência. Antes de fechar sua lista de propósitos, consulte em oração. Pai, o que o Senhor deseja realizar em mim este ano? 2. Confie. Se algo planejado falhar, não veja como um fracasso, e sim como redirecionamento ou um livramento celestial. Número 3. Foque na fidelidade. Deus valoriza a constância nas pequenas coisas, a perseverança e a resiliência, qualidades essenciais para os projetos do Senhor nas nossas vidas. A fidelidade antecede o sucesso. E por fim, não nos esqueçamos que o melhor lugar para se estar neste ano, que não nos esqueçamos que o melhor lugar para se estar não é necessariamente onde você sonhou, mas onde quer que Deus deseja que você esteja. Um feliz dia, com afeto, Silvia Ronda, voz missionária. Seu amor, sua redenção, sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos deste amor, mostrar o seu poder, graça aqui.
Louvado seja o nome do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Eu me chamo Débora Cardoso, sou da 4ª Região e sou de Juiz de Fora. E pela graça do Senhor, eu fui selecionada para ser a nova Ellen Kim, representando a América Latina. É uma alegria muito grande representar não só o meu país, mas tantos outros países que também foram moldados e construídos pelas mãos do Senhor. E creio que juntos nós vamos continuar vivendo e servindo para aquilo que o Senhor nos deu como confiança. Então, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo e juntos vamos continuar trabalhando e pregando o Evangelho em prol do reino do Senhor. Abraços! Olá, graça e paz. É com muita gratidão que estamos hoje aqui reunidas para ouvir um pouco mais e aprender da palavra preciosa do Senhor. E para este momento devocional, nós convidamos a reverenda Luciana Soares, da 9ª Região Eclesiástica. Que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos a tudo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Deus abençoe a vida da pastora Luciana e a todas nós. Amém. Graça e paz, mulheres lindas desse Brasil, nesse encontro nacional. Nós estamos aqui nos caminhos da missão, cuidando da criação. Sou a pastora Luciana da 9ª Região e quero compartilhar com você o texto de Deus, que está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, homem e mulher os criou. Eu quero trazer a você uma palavra. Eu sei que o pecado estragou muita coisa, deteriorou tantas coisas, deixou muitas coisas equivocadas, mas eu quero trazer como foi o plano original de Deus para todas nós, né? Amadas, o nosso Deus é um Deus criador, é eterno, né? Então Deus vivia na plenitude do ser, na plenitude do existir, junto com as multidões de miríades de anjos, né? E ele mesmo gerou no seu coração um sonho abençoador, né? Ele sonhou criar uma criação à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Então, ele sonhou com uma criação especial, porque essa criação requereria o trabalho das suas mãos, né? E também uma criação exigente, sabe por quê? Porque ela ia exigir muitas outras criações para atender a sua existência. Uma criação que requereria o próprio fôlego do Deus eterno, né? Partilhando e dando a essa criação a sua própria vida. Ao passo também que era uma criação perigosa, porque envolvia muito poder, não somente de instinto, mas da capacidade de pensar, uma liberdade para escolher, né? Questionar, experimentar, todas essas questões muito perigosas. Uma criação com um propósito lindo, sabe de quê? De cuidar das demais criações, né? Então, Deus é Espírito eterno, Criador, e essa criação especial, exigente, perigosa, né? Está diretamente ligada a Deus pelo seu Espírito. É ligada totalmente ao Criador pelo seu Espírito, né? E todas as outras criações ligadas a esta criação especial, por causa do domínio, da inteligência, né? Por causa da autoridade que Deus delegou a essa criação. Por isso, ela é uma criação especial. Você, mulher, é uma criação tão linda e especial, né? Então, essa criação tinha autoridade e domínio que foi delegada por Deus. Portanto, homem e mulher, Deus criou dessa forma, com a linda missão da mordomia. Por isso, a primazia do cuidado é conosco mesmo. Olhe para mim, mulher. A primazia do cuidado é com você mesma, né? Veja bem,
Não fique cuidando de muitas coisas e esquecendo de você. A primazia do cuidado é com você mesma, né? E aí, então, veja bem, primeiramente é o cuidado com a vida espiritual, a vida no espírito, porque é essa vida espiritual que está conectado com Deus, é onde nós temos comunhão com Deus, é onde nós temos, então, a consciência de Deus, é onde nós somos guiadas por Deus, né? Então, ter comunhão com Ele é imprescindível. Nós também temos que cuidar da nossa mente, intelecto, psique, temos que cuidar das nossas emoções, é uma parte importantíssima também, né? Como a outra. E também o cuidado com o nosso corpo, em todos os sentidos. É assim que nós teremos condições, então, de poder cuidar de toda a criação, quando nós cuidamos de nós mesmos, conectados com Deus, a parte das emoções e a parte física, teremos condições de cuidar do restante da criação, né? Porque nós somos uma criação especial, uma criação exigente, uma criação perigosa, mas uma criação com um lindo propósito de cuidar da outra parte da criação. O Senhor te abençoe e te dê graça para fazer isso com amor, conforme Deus nos criou. Quero orar com você. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio de partilhar com essas mulheres uma pequena reflexão. Quero a tua presença abençoá-las no nome de Jesus, que vive e reina para sempre com essa palavra. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Beijo da pastora. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
Graça e paz, amadas irmãs. Mais uma vez é uma alegria a gente estar juntas aqui para estudar o nosso tema do ano da igreja. E a cada ano a gente tem o desafio, né, de se colocar diante de Deus e diante das realidades que novamente estão aqui nos desafiando. Esse ano o tema é discípulos e discípulas nos caminhos da missão cuidam de toda a criação. E nós, como mulheres, declaramos: mulheres que amam, cuidam da criação. Eu escolhi um versículo para a gente meditar nesse nosso estudo aqui, que está em Romanos capítulo 8, versículo 19. E diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essas palavras do apóstolo Paulo ecoam com urgência no nosso tempo, porque elas não são palavras meramente para falar sobre um futuro que virá ou a volta de Jesus. Elas falam de necessidades existentes, prementes na vida da gente hoje. A criação não está esperando passivamente a revelação dos filhos de Deus, mas ela está, diz o apóstolo, gemendo e suportando dores, angústias, ansiando por essa revelação plena daqueles e daquelas que carregam a imagem do Criador. Mas o que significa a gente manifestar a nossa identidade como filhos e filhas de Deus? Como discípulos e discípulas nos caminhos da missão? Como é que isso conversa com a nossa herança wesleyana e com a nossa responsabilidade? Como é que a nossa tradição tão viva, da tradição wesleyana, que tem uma ênfase na santidade social, conversa com essa nossa vocação de filhos e filhas que querem manifestar a criação de Deus? Bom, eu quero começar dizendo que cuidar da criação já ultrapassou a nossa ideia normal de que cuidar é só manter aquilo que existe. Eu quero desafiar você a ir além disso, porque manifestar a identidade, a revelação de filhos e filhas de Deus é fazer o que Deus faz. E Deus não apenas sustenta aquilo que Ele fez, mas Deus está constantemente criando. E Ele nos convida a sermos pessoas criadoras, criativas, como fomos criados e criadas por Ele para ser. E esse é o desafio que eu quero colocar aqui para você. Eu começaria dizendo que exercer a nossa criatividade, a nossa capacidade criadora, é algo que deve ser entendido por nós como uma manifestação do dom do Espírito Santo. Devemos inovar nos caminhos da missão, devemos fazer coisas novas, nunca antes feitas, como Jesus mesmo disse, que nós faríamos as obras dele e outras obras maiores ainda. E como é que isso conversa, então, com o aspecto da criação? Bom, John Wesley, ele não desenvolveu assim uma teologia sistemática daquele jeito normal, tudo encadeadinho, como a gente costuma ver nos livros, mas ele tinha uma visão integrada de salvação, santificação e serviço. E dentro desses 3 S's que a gente fala da nossa tradição, a responsabilidade social, ela é muito bem fundamentada. Os metodistas se preocupam com o que acontece no mundo, e isso deve impactar a maneira como vivemos a nossa fé e como também evangelizamos. A doutrina wesleyana tem uma coisa muito linda, eu acho assim maravilhoso, que é a graça preveniente. O que a gente entende por isso? Que antes que nós possamos compreender a salvação ou reconhecer Deus e a sua obra redentora, Deus já estava buscando por nós. É o que o apóstolo Paulo diz quando ele fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E por isso, quando a gente se conscientiza dessa dimensão preveniente, nós podemos caminhar para a graça justificadora e santificadora. Temos uma mente transformada e transformadora que vai despertar a criatividade como dons em nós. Somos chamados não apenas para guardar a criação de Deus, mas junto com ele, desenvolver a capacidade de criar. Isso começa por uma transformação da nossa mente. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, ou seja, esse mundo, esse modo de coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A conversão é entendida como uma renovação da mente, mas eu quero desafiar você a entender que a santificação é uma mente em constante renovação. Não é apenas uma transformação individual,
mas uma transformação que alcança todas as áreas da nossa existência. E eu tenho muita curiosidade por esses temas da neurociência, tenho estudado muito sobre isso, e eu descobri um conceito maravilhoso chamado neuroplasticidade, que ensina basicamente que quando a gente vai aprendendo coisas novas e trazendo coisas novas para nós, o nosso cérebro vai mudando de forma. E ele faz novas conexões neurais para que a gente possa aprender o não antes aprendido. Então, nunca a renovação da mente fez tanto sentido quanto depois que eu entendi que Deus quer renovar a nossa mente não só metaforicamente, mas fisicamente também. É possível ver. E sabe que quando as pessoas elas entram em dimensão de oração, já foi feito isso, de testar pessoas em máquinas enquanto elas estão orando ou meditando, e os cientistas descobriram que o cérebro de uma pessoa que ora se move de maneira diferente, faz conexões diferentes e é despertado para criatividades muito distintas. Então, a oração muda mesmo a gente, não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Por isso, sendo nós portadores de um cérebro flexível, capaz de criar novas conexões, de aprender em qualquer idade e de romper com padrões estabelecidos, isso nos mostra a manifestação da graça de Deus operando na nossa própria estrutura, como parte da sua criação. Então, quando Paulo fala em renovação da mente, ele está tratando de coisas muito profundas. Ele está tratando daquela graça que transborda na nossa vida toda, em um modo de pensar tão novo, tão renovador, que muda não apenas o jeito de pensar, mas a nossa mente em si. E quando isso acontece, diz o apóstolo Paulo, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa boa vontade de Deus, que é agradável e perfeita, também se revela não apenas para os seres individuais, mas para a totalidade da criação que Deus faz. Isso é algo muito importante, por quê? Porque transforma esse nosso cuidado com a criação em parte da santidade social e gera uma criatividade missionária. João Wesley revolucionou o metodismo quando ele insistiu que a santidade pessoal não se separa da santidade social. Aquilo que a pessoa é individualmente deve se refletir nas suas práticas e preocupações sociais. E ele diz, um evangelho individual, ele não existe, a religião, ela é social. Então não bastava ter lá um coração aquecido em Aldersgate, uma experiência muito profunda com Deus, se isso não se transformasse em amor prático, em justiça concreta, em transformação social. Mas a santidade social no século XVIII, ela exigia alguma criatividade, e agora que estamos aqui no século XXI, também exige outras criatividades. Enfrentamos problemas muito parecidos, desigualdade estrutural, violência sistêmica, degradação ambiental e fragmentação comunitária. Mas tudo isso acontece em um ambiente muito mais globalizado, muito mais tecnologizado. Portanto, a gente precisa responder de maneiras diferentes. Eu quero chamar esse incômodo que isso gera na gente de inquietação criativa. Ou como diz um autor muito conhecido chamado Bill Hybels, o descontentamento santo, que não vai aceitar passivamente o sofrimento ou as condições degradantes desse mundo presente, mas busca inovar em soluções. Quando eu olho para a história da nossa igreja e para essa tradição viva que a gente tanto precisa recuperar, eu vejo João Wesley preocupado nesse nível. Quando as igrejas fecharam as portas, ele pregou ao ar livre. Quando a estrutura eclesiástica deixou de alcançar as pessoas pobres, ele criou as sociedades metodistas, escolas e maneiras de fazer com que as pessoas pudessem ascender socialmente por um conhecimento libertador, não apenas da palavra de Deus, que era pregada no próprio idioma, como também matemática, aritmética, inglês e as disciplinas do seu tempo. Quando a exploração trabalhista destruía as vidas, ele denunciou e organizou alternativas para geração e distribuição de rendas. Quando mulheres eram atacadas, se vocês buscarem na história do metodismo, vocês vão ver que Wesley excluiu pessoas da igreja
que batiam nas esposas. Havia sua preocupação em resguardar o movimento de toda forma de violência contra os seres criados por Deus. As crianças foram completamente fonte do ministério de Wesley. Há narrativas ditas num dos livros do Duncan Riley de que Wesley uma vez preparou um sermão só com palavras de 2 sílabas para que as crianças pudessem entender. Gente, tô doida atrás desse sermão, já pesquisei por todo lado. Se alguém souber, por favor, me mande, porque eu quero ler. Eu fico muito curiosa. E quando John Wesley também viu que os trabalhadores estavam tendo muitas violências contra os seus direitos, muitos movimentos foram organizados para a defesa dos direitos dos trabalhadores, lá no meio da Revolução Industrial. E é fato histórico reconhecido por muitos, não apenas cristãos, mas em livros de história, de sociologia e, pasmem, até livro de literatura, falando sobre essa transformação, essa revolução social, é chamado assim, Revolução Social Metodista, que salvou a Revolução Industrial Inglesa do seu colapso humano. Essa é a criatividade missionária, a capacidade de perceber onde a criação está gemendo e criar respostas contextualizadas, inovadoras e efetivas. Por que isso é tão importante para a gente? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." A tradição wesleyana sempre afirmou que essa imagem de Deus se reflete em racionalidade, moralidade, capacidade relacional e até mesmo a dimensão política, ou seja, governamental do ser humano. Mas a gente precisa recuperar outra dimensão fundamental da imagem de Deus, a criatividade. Se somos criados à imagem de Deus e criadas à imagem de Deus, então criatividade não é um talento opcional de alguns privilegiados, é uma vocação de todo ser humano. É a marca da presença divina em nós. O verbo hebraico bará, que é usado exclusivamente para a ação criativa de Deus, aparece 3 vezes em Gênesis 1:27. Criou, bará, Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, bará. Homem e mulher os criou, bará. Essa tripla repetição enfatiza que a nossa própria existência é um ato deliberativo de Deus e que fomos criados para participar da criatividade dele. Embora apenas Deus possa criar do nada, nós somos chamados para ser co-criadores com ele. É assim que Adão recebe a tarefa lá no Éden de dar nome aos animais, e assim ele participa de todo o processo criativo. Deus não precisava de Adão e não precisa de nós para fazer nada. Essa é a essência da vocação humana. Somos convidados por ele, porque ele colocou isso em nós como seus filhos e filhas. Por isso, diz Romanos 8:22, a criação está gemendo. A criação está gemendo porque os filhos e filhas de Deus que foram criados para guardar e cuidar do jardim e de todas as coisas criadas, estão fugindo da sua vocação criadora. Não estão trabalhando de maneira que essa criação possa se sentir guardada e protegida. Isso envolve desde a natureza até os outros seres humanos. E a palavra do Senhor diz, a criação está gemendo e suportando angústias. Paulo diz, gemidos de parto. E ele sugere que a dor da criação não é uma dor terminal, de uma doença ruim que vai matar a criação, mas é uma dor que antecede o nascimento. A criação está esperando que os filhos e filhas de Deus apareçam, como que nasçam, como que venham à luz. E enquanto esperamos esse novo nascimento, nós não podemos ser passivos. O gemido da criação se manifesta no nosso contexto hoje. Famílias fragmentadas, igrejas divididas, comunidades violentas, sociedades injustas, natureza devastada. Parte do gemido vem de paradigmas que estão prendendo a gente, sem a gente perceber. Conta-se de alguns macacos que foram presos numa jaula e depois de treinados a tomar um banho de água cada vez que tentavam pegar uma banana, nenhum deles mais
tentava pegá-la. E quando um macaco novo era inserido, ele aprendia que não podia pegar aquela banana. Observem como a gente aprende paradigmas errados, limitadores, que nos travam, que nos prendem a todo momento. Muita gente hoje também está vivendo esses paradigmas na sua vida. A gente precisa romper essas mentes limitadas. Outro gemido que a criação tem vem da gente desconsiderar os contextos. Então, soluções importantes em outras realidades nem sempre vão funcionar para nós, e a mera importação de ideias sem uma reflexão tem feito a gente gemer. A gente precisa aprender a perguntar, a não presumir, a escutar, a não impor, a adaptar e não replicar. O metodismo inglês precisou ser adaptado quando foi para o contexto norte-americano. E quando veio do norte-americano para o Brasil, não podia também ser uma cópia. Era preciso que certas realidades que estão aqui para a gente sejam consideradas na maneira de cuidar das pessoas, de cuidar da natureza, na maneira de evangelizar, na maneira de portar-se diante de Deus. Então, Deus está nos convidando, porque a gente, como igreja metodista, pode estar perdendo muito da essência criativa que Deus colocou em nós, enquanto buscamos ser uma cópia ideal de outra coisa que Deus não nos chamou para ser. Isso é algo muito sério. Eu quero então dizer para você que quando a gente fala da criatividade divina, nós estamos falando de múltiplas inteligências e múltiplos dons. A tradição wesleyana sempre afirmou que os dons de Deus são diversos. A gente olha a palavra do Senhor e vê que Paulo lista dons diferentes em Romanos, em Coríntios, em Efésios. Em Romanos 12 é uma lista, em 1 Coríntios 12 é outra lista, em Efésios 4 é outra lista. Wesley organizou o metodismo reconhecendo que diferentes pessoas têm diferentes capacidades. Pregadores leigos, líderes de classe, visitadores, educadores, administradores. A missão de Deus exige todas as inteligências trabalhando juntas. De quem vive a vida mais devocional àquele que é mais ativista na sua área de conhecimento, podem contribuir para que a criação pare de gemer, respondendo de maneiras diferentes a necessidades diferentes. Mas durante muito tempo, até na vida da igreja, nós temos privilegiado alguns dons e algumas vocações em detrimento de outros, e temos perdido esse grande poder capacitador. Eu quero caminhar nessa reflexão com você para mostrar para você algumas coisas importantes. A importância da gente ter uma criatividade colaborativa, de nós nos ajuntarmos como mulheres umas às outras, porque João Wesley, no tempo dele, não atuava sozinho. Ele tinha o irmão dele, Charles, compondo os hinos, aí a mãe dele, Susana, que ajudava na educação teológica das crianças, os pregadores leigos que aumentavam o alcance, os líderes de células daquele tempo, as sociedades metodistas criando comunidades de apoio, muitas pessoas com status diferentes, em lugares diferentes, agindo pelo poder do Espírito Santo. Mas a sociedade atual e moderna tem enfatizado o indivíduo e enfraquecido a comunidade. A criatividade ficou parecendo algo de gente solitária e não aquilo que é possível a todo mundo alcançar. E muitas de nós mulheres, nas mentorias que eu faço de mulheres, elas dizem: eu acho que não sou muito criativa. Eu acho que eu não sou muito inteligente. E isso é um ensino errado e uma crença errada que precisa ser quebrada. Precisamos recuperar a nossa dimensão comunitária. E é nesse sentido que a criação verá a sua revelação, minha irmã, como filha de Deus. Conecte-se a outras mulheres, empenhe-se nesse trabalho, porque toda a criação deseja ser resgatada, desde a natureza até o outro ser humano, que é seu vizinho e vizinha e precisa da salvação. Que Deus te abençoe. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E seja sobre nós a graça do Senhor
rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a